Boa noite, professor Ricardo. Boa noite, Sandra. Boa Um prazer noite. estar aqui hoje. Um prazer estar aqui hoje com vocês, com a Alfa. Quero desejar uma boa noite aí para todos os participantes, né? E dizer que a gente já tem uma parceria presencial com a Alfa aí, né? Que já vem desde o começo do ano passado e que agora a gente está iniciando essa parceria com a EAD, então estamos aí estreitando ainda mais os laços, né? E vamos ficar bem mais pertinho agora em 2023, coladinhos aí, Sebrae e Unialfa. Eu estou aqui hoje para falar um pouquinho para vocês do Sebrae, vou ser bem breve, falar que o Sebrae está de portas abertas para você que quer empreender, para você que empreende, para você aluno também, né? Então, o Sebrae tem aí uma gama de opções, nós temos lá as consultorias durante todo o dia, das 8 às 18, sem intervalo de almoço, gratuitas. Temos marketing digital, a gente tem planejamento financeiro, planejamento estratégico, finanças, dentre outras opções, a gente está lá de portas abertas para atender vocês. Temos capacitações todos os dias da semana dentro das salas do Sebrae, então é um prazer receber vocês lá na Avenida T3, setor Bueno. E com a educação empreendedora, é só pedir para o professor Ricardo, professora Cirlei, que a gente atende. Tá? A educação empreendedora quer estar aí dentro da Alfa, sempre que for solicitado, tá bom? Estamos aí, professor, para atender vocês da melhor forma. Espero que vocês gostem hoje. Estão em excelentes mãos. A Sandra, assim, é uma consultora, assim, que eu tenho muito orgulho quando a demanda cai para ela, né? Porque a gente trabalha com um sistema de rodízio. Muito bacana. Muito obrigada, professor. Vamos lá. Imagina, é um prazer, é um prazer. Já vamos passar a bola aqui para a Sandra. Sandra, nós temos um grupinho aqui que é muito top, que a gente trabalha, mas come. Come doce. Senão não dá certo. Senão não dá certo. E com esse amor todo, com esse carinho todo, nós gostaríamos novamente de te apresentar, né? Por todo o carinho da Bia, né? Por todo o carinho também do Sebrae e da Cleonice, gostaria aqui então de emendar e falar sobre a palestra de hoje, pessoal, empreendedorismo, comportamento, técnicas e ferramentas para o desenvolvimento de atitudes empreendedoras. Gente, como é bom falar de empreendedorismo, como é bom falar de algo que você ama e acredita. E para isso, a professora e a palestrante Sandra Mendes está aqui, né? Ela é graduada em Comunicação Social, Jornalismo pela UFG, pós-graduada em Administração e Planejamento Estratégico pela FGV Rio e pós-graduada em Marketing pela Escola Politécnica da UFRJ. Co-líder do Grupo de Mulheres do Brasil, Núcleo Goiânia, diretora da Associação Comercial de Goiás, ACIEG, e vice-presidente de Marketing e Projetos do Goiânia Convention. Então, conosco hoje para falar sobre empreendedorismo, Sandra Mendes. Fique à vontade, professora. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui, primeiro, porque eu até falei com a Beatriz que eu estava muito feliz de ter esse convite para poder atendê-los, porque eu gosto muito de falar com universitários. Eu falo que eu gosto muito de falar com quem está começando algo, seja um trabalho, seja uma empresa, seja um curso, como nós estamos fazendo aqui. Então, professor Ricardo, em seu nome eu quero parabenizar toda a estrutura da Universidade Alfa, porque a gente conversou aqui agora um pouquinho, você me contou aí desse grandioso projeto, não, porque já é uma realidade, né? Mas esse grandioso momento que vocês vivem aí do EAD, e eu tenho certeza que com toda a qualidade que a Alfa sempre traz, vai ser um momento maravilhoso na vida de todos esses alunos que começam essa jornada. Em nome da Beatriz, né, Bia, companheira aí de muitos projetos, eu quero também agradecer ao Sebrae por estar aqui com vocês, sou consultora Sebrae já há quase 10 anos, 9 anos, a minha empresa já tem 15 anos, né? Esse ano completa 15 anos, então já é uma mocinha, né? Já está aí se tornando independente já. E eu acho que é muito importante a gente falar isso, para a gente falar, então, um pouco de comportamento sobre empreendedor. Porque antes de ser empreendedora, eu fui executiva de empresas por muitos anos. Então, resolvi, em determinado momento, empreender e empreender na área de educação. Porque o que um consultor faz, na verdade, é trazer um processo educacional dentro de uma empresa, dentro
né, Ricardo? Você que também já foi Sebrae, Bia, não sei se você ouviu, mas o professor Ricardo também foi Sebrae Santa Catarina. Então, ele conhece tanto a parte interna, como também já foi consultor, e ele sabe bem, então, do que nós estamos falando aqui, que é o nosso processo educacional. Porque o empreender também é um processo educacional, e é isso que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje. Sandra, só lembrando que eu esqueci de dar um recado importante para os alunos, professor Ricardo, sobre a questão da lista de presença, né? Que eles vão ter, para quem preencher, vai ter acesso ao certificado Sebrae, tá bom? Agora Eu tô ia indo. falar agora sobre isso. A gente está encaminhando aqui no chat, tá, pessoal, o formulário da lista de presença para que todos possam preencher. É importante, né? Não só para os registros do Sebrae e os registros da Unialfa. E além disso, né, Bia, vocês terão então os certificados do Sebrae e também da Unialfa para que vocês possam compor aí as horas complementares. Sandra, fica à vontade. Obrigada. Bom, então essa figurinha lúdica que eu trago aqui para começar, e falando dos alunos, do seu momento agora de aula, mas esse é um momento já vivencial, porque eu acho que o EAD, pelo que eu vi dentro da proposta, professor, tem muito isso, né? Além da formação técnica, da formação do indivíduo, mas que ele saia preparado também para o mercado de trabalho, o mercado empresarial, se assim ele desejar seguir na sua jornada. Você já me apresentou, então eu já vou pular dessa parte. E aqui eu trago uns recadinhos. Primeiro, para vocês anotarem as perguntas, que no final a gente vai ter aí uns 20 minutos, né, professor, mais ou menos, para que a gente possa conversar, bater um papo. Preencher o link do Sebrae, que tem essa questão do certificado, como a Bia explicou agora, e o professor também. E, ao final, também tem uma pesquisa de avaliação de como que foi esse momento aqui nosso, e é importante que vocês respondam, porque é através dessas respostas é que a gente também pode ter a melhoria do nosso trabalho e o sistema Sebrae também. Então, estamos combinados assim? Podemos já, então, partir para o nosso conteúdo? Então, primeiro, Professora Sandra, eu já, inclusive, fiz aqui o registro aqui no certificado Sebrae aqui já. Coisa boa, professor. Bom, então, eu gosto muito dessa fase do Peter Drucker, né? Que é do pai do marketing, que diz o seguinte: o planejamento não diz respeito a decisões futuras, mas às implicações futuras das decisões presentes. Então, a decisão que vocês tomam agora de começar um curso EAD, com certeza é algo que ele tem um significado muito grande na vida de vocês. Eu penso que muitas vezes é uma realização pessoal, um desejo de fazer um curso, muitas vezes quem não teve a oportunidade de outra forma, de poder ter um curso superior, ou é um momento também que casa com toda a correria da vida, mas eu tenho certeza que algo muito bom vocês planejam em relação a isso. Então, acreditem, façam, comecem hoje a estrada de vocês, o caminho que vocês querem percorrer, para que vocês tenham lá na frente a certeza que vocês vão chegar aonde desejavam. E falando em empreender é o quê, gente? É um talento? A gente aprende? Como que a gente faz? Bom, então, primeiro vamos trazer alguns dados aqui. Em 2021, o número de CNPJs que foram abertos no Brasil, 3,9 milhões, é como se a gente pegasse a população inteira, bebês, idosos, do Tocantins e do Mato Grosso, e cada um tivesse um CNPJ. Então, vocês imaginam, isso a gente está falando só de 2021. Quantas empresas hoje nós não temos? É claro que o MEI, que é o microempreendedor individual, ele conta muito dentro desse volume. O MEI é um trabalho que o Sebrae ajuda a formalizar essas empresas, porque é a única segmento empresarial que a gente não precisa de um contador. Então, a Bia falou do atendimento presencial que tem no Sebrae, então lá, quem quiser abrir um CNPJ, quiser orientações, mas também tem um atendimento online, tem um presencial e tem um online também, para quem estiver em outra localidade e quiser fazer esse atendimento para saber como se abre um CNPJ. E aí a gente tem que pensar, mas por que essas empresas todas foram abertas, né?
Quais são os fatores internos, fatores externos que corroboraram para isso? Será que tinha a diversidade no meio? Ou a gente está falando de oportunidade e necessidade? O empreender junta tudo isso, né? Muitas vezes as pessoas começam a empreender por necessidade, perder um trabalho, não está conseguindo uma recolocação dentro do mercado de trabalho e abre uma empresa. E o digital também trouxe essa condição para muitas pessoas, porque através do online você pode estar dentro da sua casa, muitas vezes, e você está fazendo ali os seus negócios, né? Muitas vezes essas empresas não são formalizadas, e aí antes que entra o Sebrae, não vou me alongar muito nessa parte aqui, mas é importante que vocês entendam, a partir do momento que vocês desejam empreender, qual que é a importância de ter um CNPJ. Isso traz você a condição de realmente ser um empreendedor, mas traz para você também a condição de existir socialmente com uma renda para poder executar o que você quiser dentro de projetos dentro da sua vida, o seu recolhimento do INSS. Então, tem várias vantagens aí, e se vocês quiserem aprofundar mais, o Sebrae pode ajudar vocês. Então, empreender, algumas pessoas, elas realmente têm um talento, né? Mas eu vou falar 0,0,0,0,01 da população, né, professor? Que realmente a gente pode falar que é aquele empreendedor nato, aquela pessoa que assim, parece Midas, né? Tudo que ele toca vira ouro, as coisas conseguem ali deslanchar. A maioria das pessoas não, a maioria das pessoas são pessoas comuns, como eu, como vocês, como todo mundo, que tem a vontade de empreender e, como tudo na vida, a gente aprende a empreender. E eu vi, até comentei com o professor Ricardo, que eu achei muito interessante, que dentro dos 35 cursos que eu contei lá, do curso do EAD, tem o curso também de empreendedorismo. Então, para a gente ver que isso é algo que se aprende. Inovador no Brasil, professora. Um dos Eu quero únicos ver no Brasil. a ementa depois, viu, professor? Eu fiquei curiosa. E aí a gente tem que falar, então, das características do comportamento empreendedor. Primeiro, dentro dessas características, o que é um dos pontos a ser trabalhados? A realizar. Porque tem muita gente que é muito boa no planejar, mas planeja tempo demais e não sai do lugar. E não tem nada que a gente vá fazer que ele nasça perfeito. Eu sempre brinco e digo o seguinte, desculpa, os aplicativos, eles trouxeram isso muito claro para a nossa vida. Você pega ali o seu WhatsApp, o seu Instagram, na hora que você vai ver, vem uma atualização. Então, a atualização nada mais é do que uma melhoria. E isso a gente vai ter o tempo todo na vida enquanto a gente existir, né? Seja nossas empresas, na nossa casa, na nossa vida. Então, o empreendedor, ele tem que ter o ponto, ele tem que planejar, mas ele tem que ter o ponto do start. Onde que ele começa? Quando que ele vai realmente para o mercado? Então, uma das características é o realizar. A outra, falei agora há pouco, é o planejar. Porque também não adianta a gente começar sem nenhuma referência, saber para onde que a gente vai, aonde que a gente quer chegar. E é muito interessante porque eu atendo empresários, empresárias, e às vezes empresas que já têm algum tempo, e não existe muitas vezes o planejamento dentro da empresa. Então, a empresa não planeja quanto que ela quer, que ela pretende faturar naquele ano. Se ela não faz esse planejamento, como é que ela se prepara para isso? Como é que ela se prepara para as adversidades? Então, o planejar nada mais é do que a gente colocar uma lupa e poder enxergar um pouco distante, trabalhar, correr um percurso para poder chegar aonde que a gente queira. E parece mágica, viu, gente? Porque quando a gente faz isso, as coisas começam a acontecer. Muitas vezes na nossa rota, pode ser que às vezes caia uma pedra ali na frente, fecha a estrada, mas você tem que arrumar uma trilha, alguma coisa que você possa sair dali. Imagina, por exemplo, não foi pedra, né? Foi assim, desabou uma montanha para a gente quando veio a pandemia. Como que as pessoas ficaram nesse momento? Quantos planejamentos não tiveram que ser assim, voltar lá atrás? Mas o mínimo de planejamento, e o planejamento, inclusive, faz a gente mudar essas rotas quando necessário. Essa é uma outra característica também muito trabalhada dentro do empreendedorismo. A liderança. Liderança também é algo que a gente aprende.
A gente não nasce líder e, se não nascer líder, vai morrer desse jeito. Não, a gente pode trabalhar isso. Também da mesma forma, tem pessoas que têm características de lideranças mais acentuadas, desde quando são pequenininhas, mas não significa que quem não tenha não possa trabalhar isso em si. Então, é algo também que a gente aprende. Aliás, eu acho que tudo na vida a gente pode aprender, né? Foco, outra característica do comportamento empreendedor. Você vai ver que os empreendedores de muito resultado, eles, assim, parece que eles olham para frente e aquele objetivo dele que eles planejaram, que eles seguiram, eles vão até o final. E eu converso e vejo também, às vezes, muitos grandes empresários, né, que eu acho que tem esse talento mais exacerbado do empreendedorismo, e eu vejo que eles têm isso muito, mas muito afinado. As lupas deles são sempre muito afinadas. A Luísa Helena Trajano, né, do Magazine Luiza, ela diz o seguinte, ela falou assim, olha, eu idealizo, eu penso, eu consigo enxergar como é que vai estar lá na frente. Aí depois eu trago as pessoas para poder me ajudar a construir essa estrada. Mas se eu não fizer esse exercício, eu não consigo pensar lá adiante. Então, isso é foco, né? É o nosso objetivo, aonde que a gente quer chegar e preparar para poder chegar até lá. E a autoconfiança, porque também sempre, e principalmente quando a gente começa, às vezes, a empreender, eu sempre digo o seguinte, né? Família, amigos, são maravilhosos na nossa vida, mas quando alguém fala assim, que vai deixar um emprego, que ele tem uma certa projeção para montar um negócio, todo mundo fica com medo de desse negócio não dar certo e que amanhã você não consiga ter outro emprego, como é que você vai deixar? Então, na hora que você toma essa decisão, e uma característica também muito do empreendedor e da empreendedora, é ela com ela mesma, com ele mesmo, para poder fazer essas decisões. Em alguns momentos, eu falo que o empreendedor tem um momento muito solitário. Tem horas que é ele decidir sozinho. E, para isso, tem que ter muita autoconfiança e acreditar muito no que está fazendo, né? Então, essas aqui, a princípio, né, são CCS, as principais características do comportamento empreendedor. E aí, as competências que os empreendedores têm muito em si. Primeiro, enxergar ter o senso de oportunidade, que nada mais que é onde ninguém, às vezes, enxerga uma solução, que aquilo pode virar um bom negócio, alguém vê. Vou dar um exemplo que hoje até conversei com uma pessoa que eu admiro muito, que é a Elaine Moura, da Popcorn Gourmet. Você conhece, professor, essa empresa daqui? Eu já ouvi falar, professora. Pois é de uma amiga e, assim, sou muito orgulhosa de ser amiga dela, porque eu acompanho desde antes dela começar, ela já tinha um buffet, ela tinha uma história de sucesso, mas a Elaine começou a trabalhar com pipoca. Alguém acha que alguém vai ganhar dinheiro fazendo pipoca? Então, assim, foi uma coisa que ela começou a trabalhar, ela tinha um buffet até famoso, ela desfez do buffet porque ela acreditava muito nessa ideia. Hoje ela tem uma fábrica própria, grande lá em Aparecida, ela já abriu unidade em Miami e esse ano ela abre outra em Portugal. Então, ela está dentro de shoppings, dentro de aeroportos, e ela faz todo um trabalho aí, fechou parceria esse ano com a Nestlé, fechou parceria com Pimentas Mendes, enfim. Então, isso é ter senso de oportunidade. É você enxergar uma coisa e achar que aquilo pode ter sucesso, aí eu volto lá, né? A autoconfiança, é o foco, é no acreditar que aquilo pode dar certo. E a gente não vive sendo empreendedor ou trabalhando se a gente também não acreditar muito como que a gente pode trabalhar melhor as relações humanas. Então, nós somos pessoas lidando com pessoas, ou dentro das empresas, ou com os nossos clientes, ou os nossos fornecedores, e a gente tem que ter isso muito claro. Então, a gente tem que trabalhar sempre esse olhar de como que o outro está se sentindo, e eu também estou me sentindo dentro desse processo do empreender. E aí a gente tem as características também comportamentais, tem as características administrativas, que elas não podem deixar de existir, e tem principalmente as características estratégicas. Então, os pequenos empreendedores, normalmente, quando eles começam, são muito operacionais e muitos não conseguem deixar aquele ponto da operação, ou porque eles acham que eles são
eu até brinco, né? Eu falo isso para alguns clientes. Eu falo assim, olha, ou vocês acham que vocês são muito importantes, ao ponto que ninguém pode substituir vocês, ou essa empresa não vai crescer se vocês não conseguirem começarem a fazer isso. E, com certeza, gente, a gente pode ser bom em algumas coisas, mas nós não somos bons em todos. Tem pessoas que são melhores do que a gente. E aí, quando a gente começa a poder fazer esse desenvolvimento, a gente começa a ter um olhar maior para realmente para as estratégias do negócio, como que ele pode crescer, como que ele pode posicionar, e a gente vai falar um pouquinho mais disso aqui adiante. Então, empreender é reconhecer e agir nas oportunidades, é o interagir social, e assim a gente iniciar, organizar, administrar novos empreendimentos ou novas formas de empreender. Se a gente juntar tudo aquilo que eu falei até agora, eu colocaria aqui dentro desse texto, porque eu acho que ele traz um resumo sobre o que é empreender. Mas a gente também não pode falar, é muito legal a gente falar das características, de como que a gente tem que trabalhar internamente para poder nos tornarmos um empreendedor ou sermos empreendedores melhores, mas a gente não pode esquecer do cenário socioeconômico, né? O tempo todo, dentro das empresas, isso é importante e tem que ser visto. Então, por exemplo, nós estamos numa inflação crescente, isso abala, claro, o poder de compra. Hoje, uma cesta básica ela custa 60% do salário mínimo. A gente tem aí um grande impacto social, a gente já tem problemas sociais no Brasil já de muitos anos, mas a pandemia arraigou alguns problemas, ficaram muito mais claros, e esses traumas também, né, que muitas pessoas tiveram e continuam aí tendo dificuldade de se reposicionar dentro do mercado. Então, menos renda, claro, é igual a menos consumo. Hoje, 47,3 milhões de brasileiros estão abaixo da linha da pobreza. Então, nós estamos falando de 22% da população. É muita gente. Isso a gente precisa olhar até pelo quem que é o perfil do meu público, qual que é o negócio, como é que está o mercado que eu quero abrir, mas também eu acho que a gente pensar, o professor Ricardo falou uma coisa aqui que me deixou muito feliz, são as características socioemocionais que também são trabalhadas pela Unialfa, em que fala de responsabilidade social. Não vou me estender aqui, porque também eu tenho essa fala daqui a pouco com vocês. E aí, quando a gente olha tudo isso, eu falo assim, ai, meu Deus, então eu queria empreender, mas eu vou deixar, né? Não vou mexer com isso, não. Como diz o goiano, viu, professor? Vou deixar disso, tá? Porque vai dar certo, não, está faltando dinheiro, está difícil aí no mercado. E aí tem um livro que trouxe uma estratégia que chama a Estratégia do Oceano Azul. Esse livro é simplesmente a gente olhar onde que estão os problemas e a gente trazer soluções. Porque as pessoas não compram produtos, elas compram soluções, seja qual for, por mais racional que ela ache que é uma compra, mas ela está buscando uma solução para algo que ela quer. A partir do momento que alguém vai no supermercado, a solução é abastecer a geladeira da cozinha, que as pessoas daquela casa possam comer, né? Se ela tem dinheiro para comprar muito ou comprar pouco, é detalhe, mas ela precisa do alimento, nós precisamos do alimento para sobreviver. Então, é a gente pegar limão, que é azedo para caramba, né? E transformar em limonadas, mousse de limão, caipirinhas, porque sempre a gente vai ter alguém que vai adquirir alguma coisa. O que a gente precisa é buscar essa solução. Tem coisa, eu falei agora da Elaine da Pipoca Gourmet, que, inclusive, lembrei aqui agora, ela foi finalista do Prêmio Sebrae o ano passado, por Goiás. Ela chegou até a nacional para concorrer, ela ganhou a etapa estadual e ela foi para a nacional. Então, você imagina, tem algo mais supérfluo e algo que você acha que não tem sentido que uma pipoca? E isso, para ela, hoje, é um grande produto, é um grande divisor de águas e a expansão vem aí a todo vapor. Tudo foram flores do caminho? Não, gente, porque ela tinha loja em shopping, aeroportos, vocês lembram que tudo fechou quando veio a pandemia. E todos eram franquias.
Então, você imagina ainda administrar não só o negócio dela, mas também o negócio de todos os franqueados, para eles não desistirem naquele momento. Então, esse olhar, o empreendedor, ele sempre tem que trazer. Então, aonde tem um problema, é assim, qual a solução? Então, em vez de a gente focar no problema, a gente foca na solução. Então, se a oportunidade não bater a sua porta, construa a porta, vai lá com martelo, bate naquela parede dura, entendeu? E acha ali a sua oportunidade. E a gente não pode falar também no empreendedorismo hoje sem falar da transformação digital, né? Então, muitas vezes alguém tem um negócio, nem estou falando de quem vai abrir, alguém já tem um negócio e deseja ter resultados. Se o mundo mudou, eu não posso continuar tendo resultados só com aquilo que eu vinha fazendo. Então, para resultados diferentes, eu tenho que ter comportamentos diferentes. Então, eu tenho que entender que a gente tem novos consumidores no mercado, a gente tem que entender que os valores das pessoas passaram por transformação, a gente tem que entender também quais são os perfis que a gente tem hoje de compra. As pessoas também buscam muito uma imagem corporativa que ela traga empatia. Isso é um desafio para os negócios online, para os negócios que hoje ninguém conversa mais, manda mensagem no WhatsApp. Como é que eu trago essa imagem corporativa legal se eu não tenho contato direto com o meu cliente? Tem muitas formas, mas aí vai ser outro momento para outra palestra, né, professor? E agora nós vamos seguir aqui. Então, é importante a gente ter sempre uma rede de negócio, ou seja, criar ambientes favoráveis. E aonde quer? Gente, igreja é um local que a gente pode fazer negócio, porque a gente conhece pessoas, entidades empresariais, associações, participar de cursos, programas, palestras, fazer uma faculdade como vocês estão aqui agora, as mídias sociais, o LinkedIn, que é uma rede profissional. Então, identifique lugares que têm o seu público-alvo e veja como que você pode interagir. Eu, particularmente, eu cresci muito na minha vida profissional participando de entidades. Então, foi algo que eu descobri há mais ou menos, sei lá, uns 25 anos atrás. Mas, assim, não é a questão, porque pode parecer isso meio oportunista, né? Mas não é essa a intenção, não. Mas, através das entidades, porque eu sempre fui uma pessoa que acredita em propósitos, que a gente tem que se doar, eu acredito mesmo, e faço isso na minha vida, para algumas causas que a gente acha que é importante, mas, através dali, a gente conhece outras pessoas e que bacana, que pensam como a gente, né? Então, os valores são muito parecidos. E ali você pode entabular conversas, conhecer pessoas, conhecer empresas, conhecer empresários, que vocês podem ali ter relacionamentos profissionais. Quando a gente fala de cursos, programas e palestras, quando a gente vai a um local, por exemplo, como o Sebrae, você participa de um curso lá de 4 horas. Naquele momento, você está conhecendo pessoas novas. Sair dali com algum conhecimento de alguém, depende exclusivamente de você. Prestar atenção nas pessoas que estão ali, entender o que elas fazem, o que tem a ver com o seu negócio. No final, está preparado para poder entregar. A gente hoje quase não usa cartão mais, né? Que seja um cartão digital, mas falar um pouco de si, quem sabe dali não nasce a parceria. Esses dias eu dei um curso no Sebrae, era um curso de 2 dias, e era uma turma muito legal, era uma turma bem qualificada em termos de empresário. No segundo dia, eu falei para eles assim, quem trouxe alguma amostra do que faz? Ninguém, né? Falei, gente, eu não falei ontem de propósito, porque vocês já são empresários, estão no mercado, vocês tiveram oportunidade, a turma é pequena, vocês tiveram oportunidade aqui de falar o que vocês fazem, ninguém trouxe os produtos para o outro conhecer. Então, olha só, então a gente tem que estar preparado. Aonde que a gente vai chegar e que a gente vai poder levar a nossa empresa junto, ou mostrar ali o Instagram, ou mostrar algo que a gente faz, e quem sabe ali, se da gente não buscar um cliente, mas quem sabe a gente ganhe um fã, alguém que possa, lá na frente também, ser nosso parceiro em alguma oportunidade. Então, as redes de relacionamento, elas servem para quê? Para a gente
construir networking, né? Desenvolver parcerias, prospectar clientes, localizar novos fornecedores, trocar experiências, porque a gente ganha também na troca de experiências. Aliás, o ganho é muito grande. Então, imagina, às vezes você tem um problema enorme e você acha que ele é só seu. Na hora que você chega numa sala, você fala assim, nossa, todo mundo tem o mesmo problema e eu achava que só eu que estava errado aqui. E quando as pessoas todas têm um problema e começam a discutir sobre isso, elas juntas podem chegar no meio de uma solução. Ou alguém já chegou na solução antes de você. Então, é um momento muito enriquecedor. Isso eu estou falando dos cursos, mas claro que isso aplica também aqui, mesmo que seja um processo de EAD, vocês aí têm um tempo, uma jornada para poder se conhecer uns aos outros, e quem sabe não nasçam parcerias, né? Nascem até casamentos, né? E empresas dentro de qualquer relacionamento, né, professor? Dos relacionamentos aí. Então, eu tenho certeza que, se vocês estiverem atentos, vocês vão conhecer pessoas importantes na vida de vocês. E a gente, claro, eu ir numa reunião, eu ir num curso, eu ir numa reunião de entidade e trocar cartão, não diz nada, viu, gente? Porque todo relacionamento, ele não existe, ele não for cultivado, senão ele não é relacionamento. Isso vale para a sua vida profissional, vale para a sua vida pessoal. Então, se você começar a trabalhar relacionamentos, você começa a pensar igual o Pequeno Príncipe, a responsabilidade que você passa a ter a partir dali na sua vida, para que você possa realmente tecer aí essa rede de contatos para o seu benefício pessoal. E tem também as redes de negócios, né, que são as inovações. A gente tem que lembrar dos marketplaces, que são os shoppings virtuais, grupos de WhatsApp e Telegram. O WhatsApp, ano passado, ele estava na posição de 4ª mídia social, porque ele é uma mídia social, e esse ano, no final do ano, ele já estava como primeiro. E vai continuar disparadamente primeiro, porque ele não é só um local de interagir, ele é uma ferramenta de trabalho. Né? Então, as pessoas ali cada vez quem hoje desconhece o poder do WhatsApp dentro dos seus negócios, ou tem preconceito com isso, ou acha que é só para trocar mensagem no grupo de família, está perdendo uma grande oportunidade, porque hoje o WhatsApp está assim, olha, incrível. E o grupo Meta, que é o grupo que era Facebook e foi renomeado como Meta, tem investido muito dentro da plataforma e tem muitas novidades. Foi lançado no final do ano, aliás, foi lançado em maio do ano passado, mas começou como teste em outubro do ano passado, uma nova categoria do WhatsApp Business, porque a gente tinha o WhatsApp API, o grátis, né? Que é esse que a gente usa, o Business grátis. Aí tinha o API, que era muito caro, era só para grandes empresas, porque qualquer continha baixa era 800, 900 reais. E agora ele traz o Premium, que é uma outra ferramenta voltada para pequenas e médias empresas. Então, tem ali vários atributos para que você possa melhorar a sua performance. E aí uma coisa que eu quero falar é porque eu vejo que tem um pensamento muito errado sobre o digital, que as pessoas ainda acham que digital tem que ser de graça. Olha, isso foi há mais de uma década, isso não acontece mais, não dá mais resultado. Quem quer ter negócio sem investir e sem conhecer algumas coisas ou ter pessoas terceirizadas para poder trabalhar. Essa é uma área que também o Sebrae pode ajudar muitos empresários, vocês no dia a dia, mas eu quero deixar essa mensagem, porque às vezes eu vejo empreendedor que fala assim, eu estou pagando R$200 para o filho da vizinha fazer para a minha gestão. Eu falei, não é gestão, ele está fazendo um post aqui e outro ali, gestão é outra coisa, né? Então, a gente tem que valorizar também as pessoas que são profissionais, dentro daquilo que eles fazem. E aqui eu vi que tem o curso também, então eu acho, professor, achei muito legal ver que tem o curso dentro do EAD, porque eu acho que é uma coisa para desmistificar, porque as pessoas acham que o digital é caro. Se você contratasse, como foi há poucos anos atrás, um rádio, nem estou falando TV não, hein, gente, porque TV era só para quem era grande, mas uma rádio, uma propaganda do jornal, alguma coisa assim, era uma fortuna.
Então, o digital é barato, e até porque ele tem métricas de desempenho. Então, quem tem esse pensamento ou tem o preconceito, eu trago aqui uma interrogação para repensar. Então, a gente tem também programas de relacionamento, a gente tem programas de escambo, o escambo é troca. Nós temos, inclusive, empresas que fazem isso, empresas que vivem para administrar a troca entre as empresas. Claro que ela ganha algo naquele processo ali, que é uma startup, né? Dentro de troca. Então, por exemplo, aqui em casa, se vocês, não sei como é que está aparecendo aí para vocês, eu gosto muito de quadros, não tem nem na parede, porque eu acabei de pintar meu apartamento. Então, se fosse, vamos supor que eu quisesse pintar um apartamento e eu quisesse, às vezes, fazer uma permuta com quem quisesse o meu trabalho, eu tenho grupos hoje, empresas que hoje fazem isso, que eu posso lá oferecer e fazer uma troca dentro do que a gente necessita. Isso também é legal, porque muitas vezes a gente precisa de serviço, a gente precisa de produto, mas não tem dinheiro, mas tem força de trabalho para poder também crescer aí nos negócios. E lembrando também, né, o LinkedIn, eu sempre falo muito do LinkedIn, porque é uma rede profissional. Quem não tem, eu sugiro que entre lá para conhecer um pouquinho mais do potencial de relacionamento, né? Identifique sempre aonde que você tem os lugares do seu público-alvo. E quando eu falo lugar, não é só lugar físico, é os lugares também online onde o seu público está presente. Então, crie e atenda a necessidade dos seus clientes. O Steve Jobs, gente, pensa quando Steve Jobs começou falar naquela época que a gente ia ter um aparelhinho, que a gente tinha ali, porque eu tinha uma câmera, eu tinha um celular, eu tinha um despertador, eu tinha 500 coisas, né? Quem pensava que você ia ter um aparelho? Quem pensava que ia ter um Facebook, um Instagram? Então, são pessoas que pensam em algo que os outros não pensaram. Então, ele diz o seguinte, né? As pessoas não sabem que precisam até mostrarmos a elas. E o consumo nada mais é do que isso, né? A gente gerar, despertar o desejo do outro, ou da necessidade, ou da urgência para poder ter aquilo. E as coisas são muito interessantes, porque por isso que hoje o mercado de influencer ele é muito valorizado no trabalho, porque são pessoas que emprestam autoridade, né? Você faz crescer muito mais rápido, às vezes uma ação que demoraria muito tempo ali em campanhas, que é através de pessoas que os outros confiam, respeitam, tragam algo para poder consumir. Mas vamos imaginar só a última década, quantas coisas novas que existem que a gente não pensava que existia. Agora, pensa para uma pessoa de 80, 90 anos, ver tantas coisas assim que vem aparecendo ao longo do tempo. Mas todo mundo hoje vai criando dentro da sua necessidade. Então, a gente pensa, olha, o mercado de delivery. O que era o mercado de delivery até antes da pandemia? Então, a situação mostrou que era necessário a gente ter aquele segmento. Tem várias empresas que hoje só trabalham delivery. Tem restaurantes que tinham o físico, hoje tem a divisão delivery também. Então, isso é olhar para o mercado e entender a necessidade e aonde que a gente pode vir suprir. Então, a forma de consumir mudou e a gente tem que lembrar, aqui rapidamente falando, sobre o comportamento de gerações. Então, imaginem, né, gente? A gente tem gerações que nasceram antes da pandemia, antes da internet, a gente tem geração que nasceu depois da internet. Se você pega hoje uma criança de 1 ano, ela às vezes sabe mexer muito mais no aparelho do que os avós dela, porque ela já nasceu com aquilo muito natural para ela dentro da vida dela. E isso a gente tem que lembrar também dentro do nosso mercado consumidor, dentro da nossa comunicação, de que forma que nós estamos tratando o nosso cliente. Por isso que mesmo quando a gente quer generalizar tudo, a gente não pode generalizar, porque senão eu não consigo ter essa balança de entender sobre o meu público. E eu tenho que lembrar também outra coisa, né? Com a velocidade que tudo anda hoje, qual que é a vida do meu negócio? Quanto tempo que isso que eu faço vai ter mercado para isso? E como que eu vou renovar o meu público ao longo dos anos?
Muitas empresas morrem porque ela não faz esse trabalho de pensar na renovação do seu público. Porque quando a gente vai falar de renovação, a gente tem que fazer renovação na nossa comunicação, na nossa estratégia, nossa forma de nos comportarmos com o mercado. E, às vezes, até no posicionamento. Acho que anteontem eu estava ouvindo um vídeo do presidente das Havaianas. Então, a Havaiana, quando eu era criança, era uma coisa assim, que todo mundo tinha vergonha de usar uma Havaiana, né? Era algo muito feio, né? Muito não aceitável. Então, virou um artigo de luxo. E claro que tem estratégias, tem um monte de coisa, tem investimentos, tem tecnologia aí por trás, mas olha para você ver como é que uma empresa pode mudar a vida dela também e gerar uma longa vida para os produtos dela. Então, esse novo consumidor que eu estou falando aqui, primeiro, a gente depois, vamos sempre falar da pandemia, porque ela tem um divisor, mesmo que a gente às vezes esqueça, não preste atenção nisso há muito tempo, mas gerou uma zona de conforto. Eu digo que antes da pandemia, as pessoas questionavam muito, por exemplo, uma taxa de entrega, né? Ah, mas vai me entregar, não pode ser de graça, não. Todo mundo entendeu que isso não é só necessário, como é natural fazer isso. Então, isso gera uma zona de conforto para as pessoas, para os consumidores. Será que a gente está atendendo essa expectativa do nosso cliente? Transformar, dependendo do que é, ou a expectativa do seu público, numa experiência, aquilo que ele vive. Ah, você vai num restaurante bacana, um restaurante legal, você paga lá X reais, muitos reais numa refeição. Se você fosse num restaurante simples, você pagaria talvez 10% do que você vai pagar na conta. Mas por que você vai lá? É por causa do chefe, é por causa da comida, é por causa do ambiente. Então, é uma experiência que você vive nesse local para você. Então, isso, as pessoas começaram a ser mais exigentes, o consumidor, porque ele viu que isso é possível. Então, a gente tem que sempre pensar nisso. Os negócios existem, são para os clientes, não é para a gente. Então, se a gente não facilita a vida do nosso cliente da forma que ele deseja, a gente também pode ser que a gente tenha problemas aí dentro do nosso mercado. Então, o que está em alta, né, gente? A gente fala muito de saúde, apesar que as pessoas estão muito doentes, mas a gente fala muito de saúde, a gente fala muito da higienização do sono, a gente fala muito da qualidade de vida, das facilidades, do pertencer a alguma tribo, algum ambiente, alguma comunidade. E as facilidades, né? Quais são as facilidades, qualidade de vida e o pertencer. Então, isso a gente tem que ver como é que os negócios têm atendido essas expectativas, ou que negócios poderiam existir para que a gente pudesse trabalhar esses nichos que surgiram aí de formas muito acentuadas. As pessoas vivem um mundo altamente conectado, a gente está fazendo parte desse mundo hoje. As pessoas, já falei lá atrás, mas quero reforçar, valorizo o atendimento empático. Então, a gente fala hoje do ser humano enquanto ser, enquanto ter, enquanto existir. Isso a gente tem que lembrar sempre que a gente trabalhar com pessoas, essas palavrinhas aqui têm que fazer parte do nosso vocabulário. E, claro, a gente falou aqui agora de quem abriu empresa, quem está lá, quem está ralando, quem no final do mês fica com mal-estar porque tem uma folha de pagamento para pagar, de quem está com os impostos ali para recolher. Mas tem também, gente, um outro tipo de empreendedorismo, porque nem todo mundo quer abrir empresa, e graças a Deus, né? Porque senão como é que quem abre empresa ia funcionar se todo mundo quisesse ter uma empresa? Mas a gente tem uma outra coisa que a gente chama que é o intraempreendedorismo. É você ter dentro de você a sementinha de acreditar que você é um empreendedor no negócio de outras pessoas. Então, a gente desenvolve o senso de pertencimento. Aquele lugar me pertence. É muito diferente da gente querer, até para não sair magoado, né? Porque uma relação profissional pode acabar, achar que a gente é insubstituível. Mas a gente entender que a partir do momento que a gente faz isso, a gente cresce também. A gente ganha também.
a gente ganha financeiramente, a gente ganha no aprendizado, e uma coisa que ninguém tira da gente é o que a gente aprende na vida. Então, quanto mais você se dedicar ao que você faz, porque as 8 horas do dia vão passar do mesmo jeito. Você produzindo ou não produzindo, aprendendo ou não aprendendo, elas vão passar. Então, como é que as pessoas têm, como é que você tem feito dentro das empresas que você trabalha? Dedicar, né? Então, a gente precisa, assim, não nadar, não só boiar, né? Tem que mergulhar, tem que nadar, tem que entender o que aquela empresa precisa, o que a gente pode construir. E muitas vezes nesse aprendizado é onde que a gente se prepara para sair, muitas vezes, ou para empreender, ou para cargos, ou para empresas, né, mais evoluídas de onde que a gente está. Então, a gente observar sempre como são os cenários, como são as oportunidades. Eu sempre digo o seguinte: todo mundo na empresa é muito importante. E isso não é conversinha, não. Vai, tá, desde a pessoa da limpeza até o presidente da empresa, mas são, sabe por quê? Porque cada um tem um olhar dentro da empresa, cada um enxerga uma forma, algo que pode ser melhorado. Quem faz a limpeza do piso sabe, de repente, que tal lugar o piso poderia ser melhorado, que você poderia ter ali algo, um aroma mais agradável para o cliente. Então, todo mundo é importante. Tem esse mais ou menos importante. Claro que tem contribuições maiores ou menores, mas dentro de uma empresa, todo mundo tem que entender e deveria se colocar nessa posição do contribuir. Então, a gente fala também da inovação, o que eu posso trazer de inovação dentro da empresa. Inovação não é só tecnologia, como todo mundo já sabe, um processo melhor que eu executo, uma forma mais curta de poder executar algo, é uma forma mais inteligente de fazer algo, é um processo de inovação. E aí eu quero trazer um vídeo curtinho. Alô, pessoal, estão me escutando? Sandra, acho que você travou, caiu. Pessoal, acredito que a Sandra caiu. Vamos aguardar um pouquinho ela retornar. Enquanto isso, reforço que nós estaremos encaminhando os certificados, né? Quem fez a inscrição no evento. E para quem participar do evento de hoje, nós temos uma lista especial também do Sebrae para que vocês recebam o certificado também do Sebrae, tá bom, gente? Muito importante para que nós possamos realmente fazer a lista de presença, né? E, obviamente, tanto para a Unialfa como para o Sebrae, é muito importante essa confirmação das pessoas envolvidas. Enquanto a professora e palestrante Sandra retorna ao link, eu estou aqui assumindo esse momento e dizendo para vocês que eu já fui empreendedor, já tive a minha empresa, né? Já estive com 3 empresas, né? Eu tive a minha primeira empresa de representação comercial. Quem fez e participou dos eventos anteriores provavelmente deve ter lembrado que eu falei ontem sobre isso, né? Eu tive uma representação, vendia pisos e porcelanatos, né? Quando eu era novo, era muito jovem. E a gente, quando jovem, né? A gente busca realmente oportunidades bem interessantes. A minha primeira empresa foi bacana, foi um sucesso, porém eu tive uma estratégia que não foi bacana, que quando eu me associei a um colega, esse colega teve uma certa dificuldade de trabalhar, né? Não tinha um ritmo de trabalho que eu tinha, então nós tivemos uma dificuldade muito grande. Pessoal, um minutinho só que a professora tá me ligando aqui. Professora comentando que caiu a energia e ela está retornando e em seguida ela está conosco novamente. Enquanto isso, vou contar essa historinha para vocês. Então, eu acabei finalizando a minha empresa, a minha primeira empresa, por realmente esse problema, né, de relacionamento com um dos sócios que, na verdade, acabava tendo uma certa dificuldade de chegar nos horários de trabalho, né? A gente trabalhava da manhã à tarde, ele chegava só tarde, outro dia chegava só à noite,
por algumas situações que ele tinha na vida dele. E aí entendi que era melhor a gente finalizar. Uma empresa bacana, né? Deu o seu certo lucro, não aquilo que a gente imaginava. E depois partir para uma segunda empresa. É importante a gente, isso era muito novo, gente. Antes de entrar no mercado educacional, e isso já, inclusive, paralelo, eu tive uma empresa também de pastilha de vidro. Eu importava da China pastilhas de vidro e revendia para o mercado brasileiro, né? Fazia uma importação e uma distribuição com representação e também com canais de distribuidores. Eu tinha 2 canais de venda. Eu tinha um canal direto, que era via representação, e tinha um canal que em alguns estados eu vendia para distribuidor e o distribuidor revendia nos locais e, obviamente, nas materiais de construção, de construções das cidades, né? Porque tinha alguns estados que era muito difícil trabalhar com representação em função da logística. E essa empresa foi um sucesso. A gente teve realmente, graças a Deus, né, um trabalho de 7 anos e a gente trabalhou por 7 anos. Posteriormente, no finalzinho do trabalho dela, nós começamos a perceber e verificar o cenário macro que estava acontecendo no Brasil e começamos a perceber que várias grandes empresas de São Paulo e do Brasil começaram a importar pastilha de vidro, né? A gente foi um dos primeiros a importar pastilha de vidro no Brasil e começou a virar uma commodity, né? Uma commodity seria algo que todo mundo vende, né? Que todo mundo faz e que o produto se torna basicamente uma briga por preço. E o livro que a palestrante Sandra mostrou, a Estratégia do Oceano Azul, é muito isso, gente. Muitas vezes a gente ofertar algo que todo mundo já oferta, a gente cai muito numa guerra de preço, tá? Nós precisamos sempre trabalhar uma inovação, uma diversificação, né? E nós sempre estávamos à frente em função de que é um mercado que não era explorado. E a gente navegou no Oceano Azul. Quando nós percebemos que o oceano estava ficando um oceano, estava virando um oceano vermelho, ou seja, nós não tínhamos mais competição, nós não estávamos com possibilidades de competir, nós então acabamos finalizando a empresa, né? E fechamos, obviamente, com aquilo que estava de lucro muito bacana e não deixamos, por exemplo, com que o Oceano Vermelho que estava mudando, nós tivéssemos uma dificuldade de guardar, por exemplo, tudo aquilo que a gente havia construído. Professora Sandra, eu já estou te dando aqui a concessão de novo, né, de host aqui. A professora Sandra já retornou ao nosso evento aqui. Perfeito. Promote. Professora, verifica, por favor, se deu certo. Acredito que sim. E para finalizar, gente, para liberar depois a palavra mais uma vez para a professora Sandra, exemplos importantes como esse, né? Enquanto a professora estava retornando aqui, a gente precisa pensar também em estratégias, né, em soluções de oceano azul. Então, foi uma experiência bacana que me pautou, né? A gente teve uma empresa, fechei porque não tive um relacionamento bom com o sócio e é um problema importante para se pensar, né, Sandra? A sociedade, dentro de uma característica de comportamento empreendedor, é um ponto importante, né, de se pensar, né? Eu tive essa experiência na minha vida empreendedora de que comportamentos têm que ser muito pensados, né, antes de associar você como um outro colega, né? Então, já na minha segunda empresa, eu me associei com uma pessoa correta, com uma pessoa que era do mercado tradicionalmente, no caso de pisos e cerâmica, e ele conhecia também do negócio. Né? O que não aconteceu na minha associação na minha primeira empresa. E isso me atrapalhou muito quando eu estive ao lado de uma pessoa que não tinha a mesma pegada, né, que não tinha a mesma pegada. Eu não digo que nós tenhamos que ter a mesma pegada comercial, mas os mesmos valores e pensava, né, daquilo que nós queríamos. Nós tínhamos um plano de negócio, mas a gente acabava, às vezes, não compactuando. Então, eu trouxe uma historinha aqui, Sandra, enquanto você retornava, da importância também de buscar uma sociedade e conhecer a sociedade que você vai se envolver. É com você.
Você pode tirar do mudo, Sandra? Você está no mudo. Professor, eu estou igual você, falei aqui até e estava muda. Mas eu estava falando, professor, assim, quando você estava aí discorrendo, lembrando que como isso é importante, né? Eu estava comentando que eu mesmo já tive uma sociedade, e não foi por questão de valores que ela não deu certo, foi questão mesmo de alinhamentos. E a gente precisa ter esse alinhamento sempre, né? Isso acontece muito problema entre casais, amigos, irmãos, né? Quanto mais próxima a pessoa, mais problemático pode ser a relação, porque a gente evita determinados conflitos. Mas eu já vi também, professor, sociedades acabarem com 30 anos. Por quê? Porque as pessoas começaram empreendimentos muito cedo e, ao longo da vida, as pessoas mudam, evoluem, passam a querer outras coisas e, de repente, elas já não se encontram mais na mesma caminhada, né? Então, tudo isso é sempre muito importante, por isso que o alinhamento frequente dentro de uma empresa, dentro dos sócios, com a equipe, é algo fundamental. Foi boa essa lembrança sua. Quero trazer aqui um vídeo agora para a gente ouvir e a gente falar um pouquinho dele. Show. A frase que eu uso muito. Tá ouvindo? Não seja um empregado, não seja um assalariado. Independente de você ter um registro em carteira, se comporte como dono, se comporte como sócio. Busque resultado naquilo que você faz. Porque nós vivemos de EBITDA, nós vivemos de lucro. Uma companhia, um negócio que não gera lucro, ele não tem valor e ele não prospera, não gera riqueza. O ambiente fica ruim. A frase que eu uso muito. Não seja um empregado, não seja um assalariado. Independente. Eu gostei muito, eu vi esses dias esse vídeo do Semezato, José Semezato, que é o rei das franquias, né? Eu acho que você já deve conhecer também do Shark Tank. E é uma pessoa que tem assim, hoje mais de 40 mil pontos de vendas dentro das redes de franquias que ele tem. E a gente fala assim, mas o pai já tinha loja, já tinha empresa, o pai dele era pedreiro e a mãe dele era dona de casa. Então, ele começou a vender coxinha com 13 anos de idade. Então, assim, é claro que isso não é para falar, tem aquela questão do que eu falei lá no início, pessoas que têm muito talento, né, tem aquele foco muito diferenciado, mas é questão de a gente falar assim, que é possível. E quando ele traz isso aqui, essa informação que ele fala, o que nada mais é do que ele está falando, assim, seja um intraempreendedor. Aposte, invista no negócio que você está. Porque se o negócio vai mal, com certeza amanhã você pode não ter trabalho, amanhã você pode não ter uma recolocação, porque você veio de uma empresa que não tinha bons resultados. Então, isso é muito importante. Então, o perfil do intraempreendedor, ele, claro que ajuda muitas empresas, mas as pessoas se autoajudam muito quando elas têm esse perfil. Não é, professor? Muito importante, Sandra. Tem que ter esse perfil, e tem que ter esse alinhamento, e tem que ter essa postura e essa busca de se conhecer antes de abrir o negócio, porque depois que você abre o negócio, é uma sociedade, é um casamento, é um namoro, é uma situação que você não tem como sair, né? É difícil de sair. Tem pessoas que acabam conseguindo vender, fechar, mas tem situações que não. Então, é importante que você, antes de buscar fazer uma associação, a abertura de um negócio, que possa, inclusive, né, Sandra, buscar comportamentos, inclusive, que não são, que são congruentes, né? Olha, se eu sou administrador, se eu sou comercial, eu vou buscar alguma pessoa para me ajudar na parte financeira, né? Se eu sou um contador, eu vou buscar alguém aqui para ser alguém que trabalhe mais na parte de marketing comercial e que nós possamos nos ajudar, né? Então é importante ter essas visões, buscar fazer um plano de negócio, né? O Sebrae conhece muito bem, né, essa atividade, né, Sandra e Bia? E pasmem, né, Sandra, muitos acabam não pensando nisso, né? Vamos abrir um negócio, vamos lá, beleza? E não há um planejamento para buscar evitar, né? Muitas vezes jogar um dinheiro fora que é deles, né? Que é do próprio empreendedor, né? O suor dele, o dinheiro da família dele, o dinheiro dos sócios. Então é importante essa preocupação. Isso mesmo, professor.
Bom, e a gente já quase indo aqui para o nosso final, calma. E tem uma outra forma da gente empreender também, que é participar de sistema de cooperação, né? Que são as cooperativas. A gente tem outro sistema, que é o sistema da OCB, que é das cooperativas, tem aqui em Goiânia, lá perto do Flamboyant, e vou falar para vocês que a nossa OCB é uma das OCBs mais prósperas do Brasil. Então, não só pelo número de cooperativas abertas, mas cooperativas com sucesso. Então, muitas vezes a gente tem cooperativas que a gente nem sabe que elas são cooperativas, né? Então, a gente tem cooperativa de agro, crédito, educacional, habitacional, de trabalho, de saúde, transporte, turismo, lazer. Unimed é uma cooperativa de médicos, Banco Sicoob é uma cooperativa, tem Cicobi, Egecred, dos engenheiros, e por aí vai. Você tem uma Complete, que é uma grande cooperativa do sistema de leite, da cadeia do leite do Estado. Então, enfim. Então, muitas vezes, pequenos empreendedores, ou grandes, né? Como você tem uma Comigo lá em Rio Verde, grandes com pequenos, se juntam para algo comum. Então, essa também é uma outra forma de empreender, que você também pode abrir o olhar para ela. Então, vamos falar aqui de uns pontos de atenção. Então, a única coisa que a gente tem certeza, gente, é que a mudança é a única certeza. Que o que a gente tem hoje, possivelmente, pode não ser amanhã. E a gente tem que estar preparado o tempo todo para isso. Isso seja empreendedor, seja dentro de uma carreira profissional. Quando veio a pandemia, 2020, no final de 2020, eu não sei quem estava atento, que observou, assim, o volume de executivos que foram demitidos de empresas, porque eles não desenvolveram o que as empresas esperavam deles naquele momento, que era um olhar mais tecnológico, um olhar de futuro. Então, a gente, para ser empreendedor, ou a gente, para ser um colaborador, a gente tem que entender que a gente tem que estar sempre muito inteirado do que está acontecendo no nosso meio, e muitas vezes também o que está acontecendo à nossa volta. Clientes envelhecem, como eu já falei, então a gente tem que pensar que clientes também têm que ser renovados, ter novos consumidores, mas a gente também não pode esquecer dos consumidores atuais, do público. Eu vejo muitas vezes os empresários falando assim, nossa, eu preciso trabalhar, preciso vender mais, preciso trazer mais clientes. Ok, mas o que você está fazendo com a base que você já tem? Aliás, você sabe que você tem uma base, aliás, você tem um CRM que você conversa com esse público. Hoje, com a tecnologia, com os processos de automação, isso não só ficou muito barato, como ficou fácil também para as empresas fazerem, mas tem que ter essa, aspas, boa vontade de investir nisso. Então, automação de processo ferramenta. Pessoal, não tem jeito. Os menores têm obrigação, os grandes já têm, né? Mas os pequenos têm que ter obrigação de pensar em como que pode automatizar os processos e ferramentas da empresa. Desmistificar que isso é uma fortuna e que eu não dou conta. Então, sempre tem alguma coisa que a gente pode fazer melhor através de uma automação, dentro de um processo. Uma planilha de Excel é uma automação. Se você faz continha ali no caderno, né? Claro que eu estou falando com um público aqui diferenciado, mas tem muitos empresários que faz a contabilidade, o caixa dele todo no caderninho. Então, a gente tem que pensar o que é que eu posso fazer, que o mundo está aí para poder me entregar e eu aproveitar. A presença digital, a gente falou, as lojas físicas, ou não, tem que ter a experiência de consumo, uma embalagem que chega de um e-commerce é uma experiência. Manter uma equipe engajada, né, gente? Porque a gente não é nada, a gente pode ter um melhor ponto, a gente pode ter melhor produto se a gente não tiver uma boa equipe. E se a gente não for dessa boa equipe também, né? Valorizar as relações, estar sempre de olho em tendência, porque ali pode sair oportunidade, estar presente na memória do consumidor. Lembra aí quantas empresas você consumia muito no tempo recente e, de repente, você simplesmente apagou essa empresa da sua cabeça e um dia você passou na porta e você lembrou que consumia sempre e, de repente, esqueceu dela. Por quê, né? Pós-venda, né, gente? Então, a gente tem que lembrar também que não é só vender, é trabalhar o cliente no pós para que ele retorne, para que ele nos indique também. E a responsabilidade social que o professor falou aqui, que é algo que eu entendo como obrigação nossa na vida.
falei ali para que assim, os milhares de brasileiros que a gente tem hoje na linha de miséria. Não é papel só do governo, porque cada pessoa que está na miséria torna o país mais violento, torna nossas condições mais difíceis, enfraquece a nossa condição competitiva de ter público no mercado. Então, se não é por amor, que seja pelo menos por inteligência, né? Ajudar as pessoas para que você possa subsistir, a sua família, as pessoas à sua volta, e ser mais justo esse mundo. Então, hoje, eu saio daqui muito feliz, professor. Eu quero falar, claro que eu já conheço a Alfa, é uma referência para a gente, mas do que você me trouxe, dessa formação holística que os alunos vão receber, isso me encantou profundamente. Isso realmente é um diferencial, é preparar as pessoas não só para a técnica, né, mas para a vida. Então, parabéns, achei isso fantástico. Obrigado, professora Sandra. A gente entende que é importante, sim, né? Nós temos um objetivo de dar uma identidade, uma alma para os cursos, né? Nós não temos como criar uma alma, um projeto inovador, se nós não formarmos para a vida, né? O objetivo de um projeto e de uma trilha de conhecimento é dar uma formação para quem está contratando, mas ele não, por si só, não resolve hoje, né? O nosso problema com relação a ter conhecimento e habilidade para que nós nos tornamos ou que nós possamos nos tornar, né, pessoas empreendedoras ou intraempreendedoras, como você falou, ou até mesmo, né, nós termos esse conhecimento e essa capacidade de nos tornarmos pessoas de uma melhor trabalhabilidade, né? Então, o objetivo nosso é que nós possamos formar e transformar vidas, e para isso nós precisávamos buscar uma alma dentro de um projeto de educação digital. Muito bom, muito bom. Isso para mim, valeu minha noite, viu? E aí eu quero lembrar, para quem ainda não assinou a lista de presença online do Sebrae, para que possa, claro, o Sebrae contar com a presença de vocês aqui, a gente registrar as pessoas que participaram, mas vocês também receberam o certificado ao final, tá bom? E aí a gente fala assim, então, de chave de sucesso. Chave de sucesso é coisa de guru. Aqui, então, a gente tem que entender que a chave do sucesso está dentro da gente. Se a gente entender qual é o caminho que a gente quer percorrer e se preparar mais cedo possível, a gente com certeza vai alcançar aquilo que a gente almeja que seja sucesso. E sucesso, ela tem um significado muito próprio, né? Cada um entende o que seja sucesso. Às vezes é sucesso para alguém ter uma família, viajar para o exterior, poder abrir algum negócio no litoral, enfim, cada um entende o que é ser sucesso. Então, a primeira coisa é a gente descobrir, a gente nomear, e aí a gente poder correr atrás dessa trilha, fazer essa trilha para aquele caminho que a gente tanto deseja chegar. E essas chaves estão dentro da gente, entendeu? Só a gente que tem o poder de poder tirá-las para poder abrir as portas que vêm à nossa frente. E aí, já indo quase para o nosso final, eu quero trazer umas dicas para vocês, falar um pouquinho sobre as ferramentas do Sebrae. A gente tem no Sebrae, pessoal, 2 plataformas online. Uma é a Vitrine Sebrae. Se vocês esquecerem, é só lembrar, Vitrine Sebrae GO. E a outra é a Loja Virtual Sebrae GO. Qual que é a diferença? A Vitrine, como o nome diz, é uma área de exposição, mas você também tem ferramentas ali para poder trabalhar e ela pode te levar também para a loja virtual dentro da sua jornada de aquisição de algumas coisas. Então, a gente tem e-books gratuitos, a gente tem planilhas. Então, muitas vezes eu vejo muita gente falando assim, nossa, eu queria uma planilha para poder fazer meu controle pessoal. Você pode adaptar, que tem dentro do Sebrae, está lá, tudo gratuito, esse material. Cursos online, cursos presenciais. Então, vocês
peço para vocês que vocês entrem, vocês vão ver o tanto de informação que vai ser legal complementar ao trabalho de vocês, desculpa, a formação de vocês durante esse tempo que vocês estiverem aí na formação, mas vão continuar a poder usufruir sempre. Como que eu faço? É só entrar, se não tem cadastro no Sebrae, você já faz na hora ali, é muito simples. Você passa a ser avisado também de outras oportunidades, outros conteúdos que o Sebrae tem. Programa de TV, porque tem programa de TV ainda, né, gente? E tem um site também que eu gosto muito, que é da revista PEGNI, né? Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Passa domingo cedinho. Ai, Sandra, mas eu não vou acordar domingo cedo. Não, gente, você tem replay depois pelo Globoplay, entendeu? Então, vai lá, porque assim, você vive, você vê pessoas reais fazendo negócios e tendo sucesso, crescendo, mas você vê as dores também, os problemas que tiveram ali. Então, eu acho que é uma boa escola, sabe, para ser de aprendizado, mas também uma boa oportunidade de ideias. Então, tem negócios que eu vejo ali, por exemplo, nasceu, acho que foi no Rio, hoje já é uma franquia de uns cafés voltados para quem gosta de gatos. Então, ele tem um gatário, entendeu? Olha que coisa inédita, né? E vivem ali muito bem frequentados. Durante 2020 ou 2021, foi uma menina lá, depois até entrei no Instagram dela, a Bruna, que ela faz bolos. Vocês sabem quanto que ela faturou? Acho que não me lembro se foi 2020 ou 2021, ensinando a fazer bolo, 9 milhões. Então, para a gente ver assim, que tem oportunidade para tudo aquilo que a gente acha que ainda não tem. O Sebrae, na Jornada Empreendedora, tem as consultorias que a Bia falou, que são processos de orientação, mais ou menos 1 hora que você tem no online e presencial, mas tem as consultorias que também as empresas contratam. Não só empresas, mas também se você está querendo montar o seu negócio, quer fazer um plano de negócio, o Sebrae tem consultores para poder trabalhar. E vou contar outra novidade para vocês. Tanto as consultorias quanto os produtos do Sebrae Tech, que é fazer seu site, fazer sua logomarca, fazer fachada, fazer um cardápio digital, enfim, tem uma série de coisas. Quem trabalha com alimentação, quem quer desenhar uma coleção de moda, tudo isso do Sebrae aí não é gratuito, é pago. Mas o Sebrae tem aplicado 70% de desconto, ou seja, o Sebrae paga 70% e você paga 30%. Então, se um serviço, por exemplo, custasse 5 mil, o Sebrae iria pagar 3.500 e vocês iriam pagar R$1.500 e podendo aí dividir em várias vezes. Aí muitas vezes as pessoas perguntam, mas como o Sebrae vai pagar para ele mesmo? É porque o Sebrae contrata outras empresas. Eu não sou funcionária Sebrae. Quem executa, meus colegas aqui, ou de outras áreas, como a do Sebrae Tech, que é a área de soluções de tecnologia, são empresas prestadoras de serviço para o Sebrae. Então, o Sebrae assume isso. Então, vale a pena vocês conhecerem também. E como eu gosto muito de livros, gente, eu acho que a gente aprende muito o tempo todo. O primeiro que eu vou trazer, falar para vocês, é a Estratégia do Oceano Azul, que a gente falou aqui hoje. O outro é o Vai Lá e Faz, do Tiago Matos. Esse livro, vocês conseguem baixá-lo na internet. Procura depois, se vocês tiverem curiosidade. Vocês vão achar PDF gratuito para ler. Se vocês começarem a ler amanhã, até domingo à noite, vocês terminaram de ler. O Tiago é um brasileiro que mora em São Francisco e ele fala de negócios digitais. Apesar de ser 2017, esse é um livro super atual. E o último livro que eu trago aqui é o Mindset, a Nova Psicologia do Sucesso, da Carol Dweck, que ele, inclusive, também é uma oficina dentro do Sebrae, porque o Sebrae também faz isso hoje. Tem alguns livros, alguns materiais inovadores, que eles são transformados hoje em material de conhecimento também aberto à comunidade. E aí eu preciso, né, Bia? A gente precisa muito que, além de vocês assinarem a lista de presença, que vocês façam a avaliação de como que foi esse momento. Foi não, que ainda está sendo, né? A gente vai continuar mais uns poucos minutos aqui. É vocês fazerem a avaliação do nosso curso hoje. Para a gente não ficar aqui parado muito tempo, eu vou dar uns minutinhos para vocês, mas quem não conseguir concluir,
Eu vou pedir, por favor, que vocês printem, porque vocês precisam desse código para poder colocar. Cada curso tem um código, tá bom? Enquanto eles vão preenchendo, professor, você acha que toda nossa conversa hoje veio de acordo? A gente está trazendo aí informações válidas para os nossos acadêmicos e para a nossa comunidade também do Unialfa que está aqui? Com certeza, Sandra. Estou aqui respondendo aqui já, aqui, ó. Ah, legal, legal. 1726 57701, ó, tá vendo? A gente está aqui já avaliando aqui já a palestra top que nós estamos recebendo aqui. Mas, tirando as brincadeiras, foi muito bacana. E enquanto eles estão aqui preenchendo, Sandra, se você me permite, eu já posso trazer algumas perguntas, que aqui tem bastante pergunta. Ah, legal. Ai, ótimo, coisa boa. Pode ser? Pode. Combinado, então. A primeira pergunta que eu quero trazer é do Vitor Hugo. Ele tem uma pergunta legal aqui, que fala, e o Sebrae costuma, inclusive, ajudar bastante sobre isso. Estou investindo em ser tatuador e fiquei com a dúvida de que se eu preciso, né, ter uma MEI ou outro modelo no caso, de abertura de empresa. Caso o atendimento for residencial, é necessário ter ou talvez não necessite ter se o atendimento for presencial? A pergunta do Vitor Hugo. Vitor Hugo, bacana a sua pergunta, porque eu vou te falar uma coisa. Eu acho que mais do que a gente às vezes tem que desmistificar, que às vezes a gente é obrigada a fazer algo. Eu acho que é melhor a gente pensar assim, o que isso me traz de benefício. Você trabalha com algo que envolve também saúde. Então, quanto mais legalizado você for, ou seja, você ter o seu espaço, ele está condizente com as regras da saúde, da vigilância sanitária, para você poder trabalhar, você ter reconhecido o CNPJ, você vai afastar de ter problemas. E uma grande... e uma área que você pode entrar, sim, é o MEI, porque o microempreendedor individual, nem todo mundo pode ser MEI. Por exemplo, se vocês formarem, eu vou ter uma profissão que ela é uma profissão como um engenheiro, um advogado, ou áreas assim que são muito especializadas, não pode ser MEI. Mas as áreas de serviço, de modo geral, comércio, todas a gente pode trabalhar como MEI. Vou falar para você, gente, você sabe quanto que custa por mês para ser um MEI? Mais ou menos R$ 69,00. Ali está incluso os seus impostos, está incluso a sua arrecadação do seu INSS, está incluso você poder chegar no estabelecimento e falar, eu sou um empresário, eu quero comprar melhor os meus produtos, porque eu vou comprar como atacadista, não vou comprar como pessoa que está passando na porta do seu negócio. Às vezes tem empresas que só vão vender para quem tem CNPJ, né? Então, eu falo assim, o MEI, ele vem, inclusive, para trazer, eu digo, a autoestima empreendedora, porque se alguém falar assim, o que você é? Eu sou um tatuador e empreendedor, né? Olha que legal. Isso para você, como é que isso valoriza? E tem um aspecto também prático. Você trabalha com tatuagem, vamos supor que amanhã você quebra o punho, um dedo, um braço e não possa fazer tatuagem. Você pode, sim, como qualquer profissional e qualquer empresário que recolhe o INSS, ir lá e pedir durante o período, claro, tem perícia, tem tudo aquilo, né? Um período que você vai receber. Uma mulher, ela é cabeleireira, uma manicure, tem um salão, engravidou, teve um filho, ela tem direito à licença maternidade. Então, é bom que a gente reconheça, primeiro, quais são as minhas vantagens antes das obrigações. Eu deixaria esse conselho para você e para vocês que tiveram essa dúvida também. Legal, Sandra. Tem uma pergunta aqui da Angélica, que ela fez e que eu achei muito bacana. Ela fez uma pergunta assim: líder nasce pronto ou pode ser moldado, construído? Eu achei muito legal. Olha, a gente aprende tudo na vida, né? A gente falou sobre isso, a gente aprende a empreender, a gente aprende a liderar, a gente aprende a ser pessoas melhores. E eu acho que isso é um exercício que a gente vai fazendo, principalmente quando a gente
a gente se dedica de corpo e alma àquilo que a gente faz, sabe? A gente não tem vergonha também de não aprender o que a gente não sabe, seja sendo empreendedor ou seja um colaborador, é correr atrás. Você vê, às vezes uma pessoa começa lá numa posição, estagiário dentro de uma empresa, aí formou, vai ser contratado. Ela só vai crescer, ela só vai escalar se ela começar a adquirir determinadas competências. E o professor me trouxe uma notícia muito boa, que os soft skills, além dos hard skills, vão ser muito trabalhados com vocês, que essa questão da gente trabalhar as nossas competências socioemocionais. E isso é muito importante para uma liderança. Então, aproveitem também muito isso dentro da universidade, porque vocês não vão sair só grandes profissionais, vocês vão sair também grandes pessoas e grandes líderes se vocês aproveitarem tudo que vocês têm. Estou certa, professor? Tirar do mudo aqui, que senão eu já estaria falando se vocês escutaram novamente. Eu gostaria, professora, falando sobre isso, de trazer aqui quais os conteúdos que a Unialfa EAD vai estar deixando à disposição, né, dos acadêmicos, tá? A partir de março, agora a gente começa com a primeira relação de soft skills, mas eles terão à disposição, Sandra, gratuitamente, conteúdos de relacionamento interpessoal, inteligência emocional, pensamento crítico, comunicação, trabalho em equipe e colaboração, liderança e marketing pessoal. E numa outra vertente de conteúdos para a empregabilidade, eles receberão conteúdos de responsabilidade social, educação financeira, empreendedorismo, tomada de decisão, metodologia ágil, gestão de projetos e propósito. Porque para ter, né, um projeto de vida, para que nós possamos formar as pessoas e que ela possa pensar na vida dela profissional, ela precisa ter propósito, né, Sandra? Com certeza. E eu gostaria de fazer a próxima pergunta para você. O quanto o propósito é importante na construção de uma jornada empreendedora? É aquilo que eu chamei de foco objetivo, a gente pode tratar isso até como um propósito, né, professor? Porque a gente tem que acreditar em algo. E essa crença, ela não é esotérica, né? É uma crença da gente entender aquilo que a gente traz, os nossos valores, o que a gente gostaria de passar pela vida e ter dentro da nossa trajetória, deixar ser lembrado uma construção. Isso também não é poético, né? Isso é o que dá realmente um sentido na nossa vida. Então, seja aonde que você estiver, dentro do lado do empreendedorismo ou do lado do intraempreendedorismo, como colaborador de uma empresa, como funcionário público, você sempre pense qual que é o sentido de eu estar aqui e o que é o sentido disso fazer parte da minha vida, porque só assim a gente é feliz dentro dos nossos locais que a gente está. Porque imagina a gente passar a maior parte da vida da gente, depois que a gente é criança, né, que a gente cresce, é no ambiente de trabalho. Olha que tristeza você passar esse tempo num lugar que ele não te anima, num lugar que ele não te acrescenta, e que os anos vão passando. Então, a vida é muito melhor e a gente consegue ser mais produtivo, a gente consegue ter mais resultado quando a gente entende o que é, qual é o nosso propósito. A gente tem propósito também, não é só pelo lado de remuneração, né? A gente tem os nossos propósitos também, que ele pode segmentar ali, pessoal. Então, às vezes, você tem um propósito, aquilo bate muito forte no seu coração, que você quer ajudar crianças, né? Que não tenham uma condição de vida legal, mas que elas possam ter acesso à educação, que você vai dar aula, que você vai montar uma turma para poder fazer. Então, isso tudo também é propósito. Então, a gente tem o propósito profissional, a gente tem o propósito pessoal, e é muito legal quando a gente junta tudo também, porque isso dá um sentido assim, muito claro do que aonde que a gente quer chegar. Professora, tem uma pergunta aqui da Rafaela, que também achei bacana. Tive uma experiência ruim e quebrei uma empresa. A expectativa, talvez o que ela quis dizer é: posso continuar, posso tentar novamente, devo tentar novamente, talvez aquilo que ela escreveu ali, acredito que ela tenha se expressado dessa forma.
E aí eu estou traduzindo aqui de forma literal, tá? Tá bom. Posso tentar novamente? Devo tentar novamente? A pergunta da Rafaela mais ou menos foi essa. Rafaela, olha, ontem eu li uma coisa que eu achei muito legal, mas é um caso que a gente vê todos os dias, mas esse aqui eu li ontem. Um rapaz brasileiro, com 34 anos, ele já quebrou 4 empresas. Ele é uma pessoa, você sabe aquele nerd, aquele assim, que entende tudo de tecnologia, e a primeira empresa que ele abriu, junto com um colega, ele trabalhava numa empresa de tecnologia e ele pensou, eu vou vender essa solução para os meus clientes, porque a gente é que faz mesmo, e a gente vai arrebentar de ganhar dinheiro. Faliu. Abriu a segunda empresa, faliu. Abriu a terceira, faliu. Aí ele ficou tão desmotivado que ele foi e falou assim, não, esse nasceu para mim, não. Eu vou procurar um emprego que não vai dar certo isso, e foi trabalhar no mercado, mas ele não estava feliz. Aí saiu, montou outra empresa. Só que nessa empresa, ele teve um investidor que o levou para um processo de aceleração, porque ele é uma startup dentro de outras empresas. E ali ele diz que ele está na Forbes desse mês, tá? Porque hoje ele é milionário. Então, ele diz lá que aquela experiência para ele foi muito importante, porque ele entendeu aonde que ele estava errando, essa de ir para uma aceleradora. Então, o que eu quero dizer para você? A gente ter mentores, a gente ter acompanhamento, a gente ter pessoas que pegam literalmente na nossa mão para a gente caminhar é muito importante. Aonde que você vai encontrar isso? Nessa oportunidade que você tem agora dentro da Unialfa, por tudo isso que o professor já colocou, e com certeza você vai descobrindo aí ao longo do tempo. Através do Sebrae, você vai poder lá tirar suas dúvidas. Mas eu não tenho dinheiro para pagar um consultor. Não tem importância, você vai ter 1 hora com o consultor. Se você quiser ir lá todo dia fazer 1 hora ou ficar lá com vários consultores, eu quero no contador, eu quero falar no planejamento, eu quero tal para poder... Você pode, é gratuito, não tem limite, está lá à sua disposição. Tem material para você ver, mas assim, a gente aprende muito também analisando as histórias dos outros também. Então, o processo de mentoria, o processo de orientação, a gente ouvir as pessoas, o professor Ricardo, que tem o programa de mentoria aqui, professor, me convide, gostaria muito de participar de pelo menos um para poder ver, achei muito legal. Com o maior prazer. Tá? Então, aproveite tudo isso, Rafaela. Você deve desistir só se você quiser. Eu sempre falo assim, né? A gente nunca diz para o outro o que ele deve fazer. Você é que tem que tomar essa decisão. Mas se isso bate muito forte em você, que você quer tentar, se prepara, sabe? É igual quando você vai correr, em vez de você pegar e sair correndo e tropeçar e quebrar o pé, não, faz o seu aquecimento, começa a correr pouquinho, vai mais um pouco, principalmente na velocidade que você consegue ir. Mas não deixe de realizar um sonho seu, não fique frustrada por isso. Se você quer, vá em frente, porque não é por falta de apoio, de ferramenta, que você não vai fazer isso, Rafaela. É isso aí. Nós estamos aqui para ajudar, né, Sandra? Com certeza. Compartilho com você, né? Se é teu propósito, Rafaela, se bate no coraçãozinho seu, não tem como a gente abandonar o nosso sonho, porque ele vai acontecer, né? Uma hora ou outra ele acontece. Se foi um momento de você talvez não conseguir nessa sua oportunidade anterior, né? Se você teve essa experiência que não foi legal, era talvez para acontecer, para que você possa se tornar uma pessoa, ter um comportamento empreendedor, talvez que você não tinha. Cuidar, talvez, da finança, cuidar, talvez, de um aspecto, talvez, que você não tenha cuidado. E os comportamentos empreendedores que a Sandra pontuou, eles são passíveis de serem realmente, né, moldados, treinados, capacitados. Nós somos seres, né, que aprendemos e que buscamos, né, estar aqui abertos a mudanças, né? E é importante isso, é importante a gente buscar. Agora, Sandra, quando bate, né, no propósito, é por isso que a gente busca sempre isso, né? Quando bate no propósito, a gente não pode realmente deixar de lado, porque é o que nos move, né? É o que nos transforma, é o que bate no coração e que a gente não tem como dizer assim, não, eu não vou mais. A gente vai sempre conseguir continuar, porque é o que nos dá paixão, né? É o que nos motiva, é o que nos alimenta. Acho que isso é que é importante a gente passar isso para a Rafaela. Eu gostei muito
da pergunta. E que legal, gente, que legal que nós estamos nesse momento de troca, de compartilhamento de informações. E somos gratos por isso, né, Sandra? Por nós buscarmos aprender e compartilhar. Eu acho que é isso que nos move, gente. A nossa vida é essa, né? É o prazer de a gente poder aqui aprender e estar sempre aprendendo, né? No Sebrae de Santa Catarina, onde eu tive o prazer de trabalhar, Sandra, nós tínhamos um projeto chamado Aprender a Empreender, né? Aham. E tinha um outro chamado de Aprender a Aprender, se eu não me engano, eu acredito que era isso também que tinha, não lembro de cabeça, mas acredito que era. Eu mostrei, inclusive, para a Bia ali algumas atividades que eu fazia na época. E quando nós tínhamos esse trabalho lá em Santa Catarina, nós realizávamos, em alguns momentos, uma atividade de atender os interessados, né, para falar sobre essa questão de tributação. Acredito que o Sebrae ainda possua isso, então é bem interessante. Falando nesse sentido, a Luciana, tá? Ela está pontuando aqui para nos auxiliar que o valor hoje do MEI está exato de R$ 71,50, tá? Que é a guia Ah, o salário da mínimo DAS. aumentou, é verdade. Verdade. Então, ela traz essa informação aqui para nos auxiliar. Muito obrigado, Luciana, também por participar Bacana. e por estar aqui conduzindo o processo conosco. Tem várias perguntas, Sandra, então eu estou escolhendo aqui e posso continuar aqui, porque está bacana, né? Eu queria só Ah, mais duas joia. perguntas, podemos, né? Claro. Uma experiência interessante aqui também do Rafael. Estou com um projeto pronto e uma pesquisa de mercado realizada. Tem sinalização no mercado que devo abrir o negócio. Mando bala? A pergunta dele, achei muito legal. Mando bala? Ai, Rafael, eu sempre falo assim, que consultor, professor, ele tem que ser o seu incentivador, mas não o seu decisor, né? Então, quem tem que definir é você fechar os seus olhinhos e eu perguntar se é isso que eu quero. Lembra que eu falei aqui durante a palestra que tem momentos que nós somos solitários, que é o momento da nossa decisão? E é esse momento que você vai se encontrar, porque às vezes, eu até comentei que às vezes pessoas que são muito queridas, que nos querem muito bem, elas até nos desencorajam, né? Falam assim, mas você vai investir esse dinheiro que você juntou e se perder, e se não der certo, você vai deixar o emprego. Então, assim, ouça aquela voz que está dentro ali de você. Se você se planejou, se você está com recurso, se você fez a pesquisa, ou seja, você tem informação, se você acredita, por que não? Mas agora essa decisão você tem que tomar ali e correr atrás dela. E pensa o seguinte, o empreendedor, nas decisões do dia a dia que ele tem que tomar, não significa que ele está sozinho para aprender e para correr atrás de mudanças que ele possa ter. Vou falar aqui bem rapidinho de um caso de uma cliente que eu estou atendendo agora pelo Sebrae, e que eu tenho achado a Silmasco. Ela tem 26 anos e ela tem uma empresa, já tem 4 anos, e a empresa dela fatura mais de 1 milhão por mês. E ela não veio com dinheiro dos pais, ela começou com uma loja lá no Camelódromo, em Campinas, enfim, é um case, sabe? Mas, ao mesmo tempo que é um case, tem uma coisa, por que ela procurou o Sebrae? Porque ela cresceu de forma completamente desorganizada. Então, a empresa dela foi crescendo porque ela nunca foi funcionária, então ela não sabe uma estrutura de uma empresa, ela achava que ela tinha que dar função demais para as pessoas, então tinha funcionário dela que tinha 3 funções, quem tem 3 funções não entrega nada, gente, porque não tem nem 3 líderes, né? Os salários muito altos para o mercado, mas ela não sabe escolher as pessoas, enfim. Eu estou falando para você porque, assim, eu acho ela assim, acho não, ela é muito inteligente, ela é muito empreendedora, mas o melhor é que ela teve a humildade agora de reconhecer que ela precisa melhorar, que ela precisa aprender. E ela está nesse processo de aprendizado hoje. Então, você não precisa passar por isso, já pode nascer de uma forma já mais estruturada, você e todos que quiserem aqui, tendo todas as informações que a gente comentou aqui essa noite. Bacana, Sandra. Assina embaixo. Pontuaria também para contribuir que um plano de negócio é fundamental, não só com relação à análise de mercado,
mas para que você tenha realmente todo um aparato aí e que você possa estar seguro com relação, obviamente, a fluxo de caixa, a análise de mercado, obviamente, já estaria contemplada, né? Mas é importante para que você possa mitigar riscos com relação à abertura. Uma coisa é a gente perceber, né, Sandra, a possibilidade de abertura em relação à pesquisa. Outra coisa é você estruturar uma série de ações e também de setores que estarão sendo contemplados, mesmo que seja uma microempresa, né? Para que ela possa ocorrer e estar planejada de forma adequada, principalmente com relação a recurso financeiro, né? Porque no momento de início sempre há aquela preocupação se o volume de venda vai estar compondo as minhas despesas, né? Geralmente o ponto de equilíbrio não há um casamento tão próximo, né, do início, né? E por isso que muitas quebram, né, Sandra? E foi boa a sua lembrança. Eu acabei me perdendo na fala quando fui falando das consultorias. O Sebrae tem essas consultorias, você pode contratar um consultor que vai estar junto com você, né? Aí são as consultorias pagas, mas também tem ferramenta gratuita dentro dos sites que eu falei. Lá você pode baixar um plano de negócio, você pode começar a preencher. Ah, tive dúvida, estou indo aqui no caminho, quero ir lá no Sebrae conversar com um consultor da área financeira por 1 hora. Vai lá e conversa, isso é gratuito. Então, não deixe de usar o que está aí já à sua mão disponível, né, professor? Com certeza, com certeza. Bom, e a última pergunta para que nós possamos encerrar esse momento e a nossa semana acadêmica com chave de ouro, né? Para que nós possamos já começar a planejar a nossa semana de agosto. É uma pergunta muito interessante, tá? Da Isabela, onde ela faz um questionamento. Deixa eu só achar aqui. Onde eu deixei separadinho aqui durante o evento algumas perguntas. Deixa eu achar a Isabela. Que ela faz um questionamento sobre franquia. Sandra, só um minutinho aqui. Que ela faz um questionamento sobre franquia, Isabela. As franquias, elas possuem, hoje em dia, um bom retorno do investimento, mas tem pagamentos de royalty e de taxas de, acho que ela quis dizer aqui, aquelas taxas, royalties, e as taxas, que algumas têm taxas também, né? Mesmo com as taxas, é viável um negócio? Basicamente, a pergunta dela é isso, né? Sobre as franquias que hoje em dia estão em moda e que são realmente muitas delas nichadas. E ela pergunta, então, mesmo com as taxas e com o royalty, se elas são realmente um bom negócio. Desculpa, o nome da Isabela, né? Isabela. Isabela, tudo é relativo, né? Depende da franquia que você quer abrir, depende da estruturação dessa franquia, depende do modelo de negócio, tem uma série de depende. Por que as pessoas compram uma franquia? Primeiro, ela está comprando um know-how que ela não tem, para ela empreender a determinada área. Segundo, pode ser que a pessoa não se sinta muito confortável dela ser administradora sozinha do negócio. Então, eu sempre falo que na vida, na dúvida, pega um papel, coloca uma faixa no meio e separa de um lado pontos positivos e pontos negativos. E principalmente se lá na frente você não vai desistir, porque eu já vi muito franqueado desistir, você sabe por quê? Porque passa 2 anos, ele aprende o ritmo do negócio, aí ele começa a não entender por que ele está pagando royalty, por que ele está pagando taxas de marketing. Então, teve um cliente que uma vez atendi, que era uma franquia de uma lavanderia, e ele estava muito aborrecido, porque essa franquia não dava para ele o suporte que falava da compra de material, passava a lista no início, mas depois ele viu que ele comprava mais barato. A empresa era do Sul, queria fazer na mesma época propaganda no Sul que fazia em Goiás, clima completamente diferente. E ele estava muito aborrecido nesse momento, porque ele tinha feito contatos com os hotéis, e os hotéis queriam fechar com ele pacotes e a franquia não autorizou, porque o dono do negócio é o franqueador, não é o franqueado.
Então, tudo isso a gente tem que pensar. Agora, vale a pena abrir uma franquia? Você vê aí Cacau Show. Quantas franquias não tem da Cacau Show? Estou falando de franquias que são reais, né? Estou falando de uma franquia do McDonald's, estou falando de uma Starbucks, né? Estou falando de franquias aí menores. Então, a primeira coisa, da mesma forma que você vai olhar, que o professor falou, quando você vai abrir um negócio que é seu, do zero, esse também você tem que fazer toda a análise dele. Ele é um negócio que você vai estar confortável com ele se você aprender bastante dele, ou não. E a gente tem que perguntar para onde? Para os outros franqueados, entender como que essa empresa está no mercado. Ela faz parte da ABF, que é a Associação Brasileira de Franqueados. Então, tem uma série de coisas para a gente ver. O Semesato, que eu trouxe e falei sobre ele, ele tem hoje 40 mil lojas de franquias, ele tem várias franquias, ele só trabalha com franquias, ele cria as empresas e franqueia. O negócio dele hoje não é o produto final, é transformar aquilo numa franquia, transformar aquilo numa nova unidade. Então, deve ser bom, porque ele tem 40 mil pontos ali do Brasil todo. Então, é isso que eu te diria, sabe? Pesquise bastante, mas pense principalmente no longo prazo. Se não é um negócio que daqui a pouco você vai se perguntar por que você está pagando esse royalty. Porque, às vezes, o medo de abrir, de estar sozinho, faz abrir uma franquia, mas vou falar, o professor Ricardo lembrou muito bem, você tem o Sebrae para ajudar você num plano de negócio, você não se sentir confortável de estar sozinha. Você está no momento, num ambiente agora altamente voltado para empreender, para aprender mais. Então, aproveite também o que você tenha e tome as suas decisões. Então, tudo depende. Pode ser que sim, pode ser que não. Vai depender das análises que você vai fazer. Maravilha, maravilha, Sandra, é importantíssimo. E eu complementaria, né, deixando claro para vocês que vocês têm duas instituições maravilhosas para ajudar vocês, né, tanto a Unialfa quanto o Sebrae, e não deixem de ter um mentor, não deixem de ter um mentor. Eu gosto e sempre tive a busca de uma pessoa para me ajudar, sempre gosto disso, né, então eu tenho esse costume. Faço alguma coisa, Sandra, olha, vê o que tu acha. Vê o que você acha. Eu estou aberto à crítica, como também a dizer, olha, não está legal, ficou bom. A gente minimiza risco, né, gente, quando a gente faz isso. E um mentor, uma pessoa da área, é melhor ainda, porque ela traz uma experiência que talvez a gente não tenha. E como humildade, isso é importante. Olha, estou pensando em abrir uma hamburgueria perto aqui em Goiânia, perto do Vaca Brava. Nossa, vamos supor que a Sandra seja uma especialista em hamburgueria, tenha 10 pontos. Ricardo, não. Professor, ali não, ali tem já um monte de concorrência, talvez não seja o ideal. Então, assim, é uma informação que quando a gente traz para um mentor, uma pessoa que te conhece, que você confia e que possa você abrir o seu coração e até mesmo uma ideia de negócio, né, Sandra? Porque também você não vai abrir para qualquer um, né? Porque você pode abrir, inclusive, uma ideia que talvez seja boa e a pessoa pode copiar já, ela nem nasceria. Mas é importante você saber que o mentor é algo muito importante na nossa vida. Até para a gente empreender é importante nós termos pessoas que possam nos escutar e possam nos guiar, né? Isso talvez é uma característica importante demais, Sandra, para quem realmente está iniciando um negócio e ela buscar também evitar problemas, evitar riscos, evitar erros, né? Porque, gente, por mais que você planeje, o planejamento é algo que ele está propício a erro, mesmo você planejando. A tendência é que você não erre tanto, né, Sandra? Mas a gente está propício sempre a erro. E eu sempre costumo brincar na empresa onde eu trabalho, né, do Grupo José Alves e na Unialfa EAD, que bom que nós podemos errar, gente, porque se nós não pudermos errar, a gente nos limita a trazer inovação. Então, nós temos que buscar inovação, e nesse momento de busca de inovação, em algum momento a gente erra. Como qualquer outro empreendedor, como qualquer outra pessoa que buscou acertar, né? Como qualquer foguete que tenta chegar na Lua, os primeiros testes caem. Os primeiros testes não saem nem da plataforma. Às vezes a pessoa esquece de botar gasolina ou faz qualquer tipo de situação que aconteça e não há a propulsão necessária para o foguete subir. Acontece e vai acontecer, mas é sempre importante a gente ter
o nosso planejamento e buscar sempre um mentor para estar sempre buscando minimizar os riscos, né? Acho que esse talvez é também um ponto que é importante, né, Sandra? Muito legal, eu também acredito muito nisso, sabe, professor? Eu acho que assim, a minha carreira, né, o que eu segui, foi porque, graças a Deus, pelo caminho, eu encontrei vários, porque não precisa ser um só, né? A gente pode encontrar vários mentores aí, que às vezes faz um papel pontual. Às vezes ele nem sabe que está trabalhando, às vezes, como seu mentor ali, de uma orientação, porque um colega seu pode ser mentor. Muitas empresas têm esses programas também de mentorias hoje internamente, né? E a gente fez também um programa no Sebrae, que a gente começou do Grupo Mulheres do Brasil junto com o Sebrae, em que a gente foi o piloto, o primeiro que teve sobre empreendedorismo feminino. Olha que legal. E o grande diferencial é que a gente tinha os programas de mentoria. Então, as mulheres que estão aqui ouvindo hoje, né, a gente chamava de Programa Mulheres Empreendedoras, a gente rodou 2 turmas, aí foi através dele que nasceu Delas do Sebrae, que hoje é um projeto nacional, e o programa está rodando super legal. Então, fiquem atentas as mulheres que quiserem, porque o Delas está começando agora, vai começar nos próximos dias a edição 2023, que tem várias atividades, tem mentorias, e vou falar aqui para vocês já em primeira mão, vamos desenvolver do Grupo Mulheres do Brasil com o Sebrae um grupo, as mentorias aplicadas a comportamento, não é conhecimento. Por quê? Porque a gente percebe muito a dificuldade que a mulher tem em pegar o seu espaço, porque a gente não recebe nada, né? A gente é que vai atrás. Então, me incomoda, por exemplo, profundamente quando você chega numa reunião, numa entidade, tem lá 15 lugares numa mesa, 15 lugares tem homem, não tem uma mulher. Aí, mas você olha muitas vezes na plateia das entidades, as mulheres não vão, não participam, as mulheres, esses dias eu ouvi de uma que eu achei fantástica, ela falou assim, por que a gente fica esperando alguém colocar a gente na chapa tal? A gente monta a chapa, ué, entendeu? Então, assim, porque a gente espera muito, então tem uma coisa que é de comportamento. Os negócios femininos, eles tendem a ter maior fracasso que dos homens, porque as mulheres não se dedicam como os homens, porque ela tem uma jornada de cuidar da casa, ela tem uma jornada porque sai muitas vezes, ou ela assume essa jornada sozinha. Então, enfim, não vou prolongar aqui muito, não, mas tem diferenças do empreender para o homem e para a mulher. E a gente vai fazer esse programa de mentorias voltada a comportamento. Maravilha. Sandra, foi um prazer. Muito obrigado por ter participado, obrigado por ter aceito o convite. Eu ainda tenho um término aqui, professor. Posso passar aqui só 2 telas agora e a gente já conclui? Por favor, por Tá favor. bom. Bom, primeiro também, né, para vocês, se você, quem ainda não segue o Sebrae, fazer aí o seu print e já mirar o seu celular, fazer o seu QR Code e já entrar nas mídias sociais do Sebrae. E eu quero, gente, já fechando, trazer um vídeo para vocês, depois só vem aqui os meus contatos de mídias sociais, quem quiser, mas eu queria que vocês prestassem atenção nesse vídeo para a gente fechar hoje a nossa noite. 30 quilômetros de congestionamento, pancadas de chuva no período da tarde. Como você sabe? Algoritmo. Bobo, você é puro? Eu sei calcular tudo na vida de vocês. Que música ouvir, que rua entrar, até quem amar. Vocês acham que eu sou o futuro porque eu tenho todas as respostas. Mas vocês desafiam a minha lógica. Eu calculei que era impossível uma garota se curar, e ela se curou. Vi crianças ensinando aos adultos como deve ser o mundo. Um homem sentir que ajudar alguém é melhor que vencer. Uma mãe aprender a ler só para ensinar o filho. Uma pessoa abandonar a lógica para salvar a outra. Meus algoritmos são precisos, mas vocês desafiam o impossível. Eu questiono usando bilhões de dados. Vocês respondem usando só o coração. Vocês acham que eu sou o futuro porque eu faço coisas incríveis. Mas as coisas mais incríveis ainda são as mais humanas.
Essas coisas que só vocês são capazes de fazer, de sentir, de viver. Descobri. É você. Você é o futuro. Itaú, por um futuro cada vez mais humano. Esse vídeo, toda vez que eu vejo, ele me emociona, né? Porque eu acho que ele lembra a gente a nossa condição de humanos. Então, mesmo que a gente tenha toda a tecnologia, mesmo que a gente tenha tudo hoje a nosso favor, a gente não pode esquecer que as pessoas gostam de pessoas, as pessoas gostam de ser bem tratadas, as pessoas gostam de ser reconhecidas, as pessoas gostam de ambientes que as tratem bem. Então, eu acho que esse é o principal conselho que eu queria deixar hoje para vocês. Não importa se vocês serão empreendedores, intraempreendedores, funcionários públicos, vão estar numa cooperativa. O grande diferencial é vocês entenderem que atrás de tudo tem gente. Então, muito obrigada, uma ótima noite. Obrigada muito, professor, pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês. Vou dar uma engasgada aqui para falar na parte final, porque esse vídeo aí me deu aquela... Que lindo, Sandra, que bacana. A gente teve um momento da Semana Acadêmica, na terça-feira, falando sobre transformação digital. O professor Flávio Bortolozzi é uma pessoa, uma sumidade no meio de transformação acadêmica, de educação. Ele foi pesquisador da CAPES, né? Participou de um processo educacional de várias instituições de renome, e no final teve uma pessoa que perguntou, com relação até mesmo ao filme do Exterminador do Futuro, se algum dia a máquina iria, né, assumir o controle e o homem perder, obviamente, esse mesmo poder que ele acabou de ter, que seria do Criador, né? E o professor Flávio foi muito bacana, né, ao dizer que, óbvio, nós temos sempre alguém por trás da máquina e sempre princípios por trás da máquina, e é o que faz com que a gente sempre possa entender que a gente acredite no homem e nas pessoas, né? E eu acredito muito também nisso, Sandra. A gente humanizar os processos hoje em dia é muito importante. É preciso usar a automação, pessoal, é preciso usar, né, a tecnologia ao nosso favor para que nós possamos encurtar, né, encurtar processos, auxiliar, inclusive, pessoas. E por que não ganhar com isso? Por que não fazer uma rotina, fazer um produto, fazer um serviço que nós possamos atender a sociedade de uma forma melhor, de uma forma mais proativa, mais atenciosa e com a tecnologia ser mais humanos? O nosso projeto, Sandra, olha que legal, a gente chama de um ensino à distância mais próximo de você. E eu não gosto de chamar de ensino à distância por causa disso, eu gosto de chamar um projeto de EAD de ensino tecnológico, porque cada vez mais a gente tem e entende que nós estamos mais próximos do ser humano, né? Eu sempre entendo que a sociedade ela vai e volta, e talvez eu acredito que esse é o momento de nós buscarmos de novo esse fortalecer a socialização, né? De estar buscando um componente humano, porque nós estamos com muita robotização e com muito atendimento que às vezes nos incomoda, e estar próximo, sorrir, né? Buscar ouvir, buscar atender. Hoje em dia é tão impactante, tu vê só, né? Como é que pode? Parece algo tão simples, mas é tão bom quando você consegue ligar para alguém e dizer assim, nossa, que bom, consegui falar com um atendente, né? Porque hoje em dia cai muito nessa questão do robô e a gente às vezes se incomoda. Mas para finalizar, gostei muito do vídeo. Ele me deu até uma engasgada. E parabéns pela sua pessoa, pela sua forma de pensar, pela sua excelência, né? Desde o começo, desde o seu currículo e posteriormente a palestra, você demonstrou o quanto você conhece e o quanto você nos abrilhantou
nesse momento importante, Sandra. Obrigado também por você estar conosco, por eu ter te conhecido, por nós termos nos conectado em função também do Sebrae, da Bia, da Cleonice. Também deixo um abraço fraterno para elas, né? O nosso clubinho do doce, a gente chama assim, né? Que a gente não consegue pensar sem comer, e a próxima reunião eu vou ter que levar um bolo da Mariana Perdomo, que a minha esposa trabalha lá, e nós já combinamos, que senão a Cleonice falou que não entra na sala, né? Então, é assim, né? Essas relações, as relações com as pessoas, a gente acaba tendo esse prazer enorme de conhecer, né? De conquistar as pessoas, de nos fazer ser felizes, né? E com isso a gente acaba buscando impactar as pessoas. O que a gente mais quis, Sandra, nessa semana acadêmica, de um projeto de educação digital, é estar próximo. E como é bom, né? Mesmo nós estamos aqui geograficamente distantes, eu, você, a Bia, o Sebrae e os nossos acadêmicos e colegas, nós podemos nos sentir, inclusive com o teu vídeo, e isso é muito gostoso, né? Isso é muito gostoso, saber que o nosso coraçãozinho consegue bater mais forte mesmo à distância, mesmo digitalmente. Então, para mim, a nossa noite ela foi vitoriosa e nós ganhamos. Então, gente, mais uma vez, muito obrigado, né? Estamos à disposição e com uma palavra final desse momento importante, acreditem ainda no ser humano, né? E humanizem os seus processos, que vocês vão sempre ter vitórias. Obrigado, gente. Obrigado, professora Sandra. Obrigado ao Sebrae, a Bia, Espero que a os nossos caminhos Cleonice. se cruzem novamente. Amém, com certeza. Fiquem com Deus. Obrigado, Sandra. Amém. Boa Tchau, noite, pessoal. gente. Boa noite. Obrigada. Obrigado. Tudo de bom para vocês.